Para a família ser beneficiada com o Bolsa Família, a renda per capita não pode ser superior a R$ 218. O que é a renda per capita? Eu vou somar o ganho, né, o salário de todos aqueles que residem naquele imóvel e vou dividir pelo número de pessoas. O resultado dessa divisão não pode ser superior a R$ 218. Lembrando que para o cadastro único, família são todos aqueles que residem no mesmo endereço, tá? E divide despesas, tá? Então são considerados família. Outra mudança se deu em face a famílias que têm crianças. Família que tem crianças na primeira infância, né, de 0 até 6 anos, vão receber R$ 150 a mais. Famílias que têm gestante, R$ 50. Jovem, adolescentes, R$ 50. Então, o Auxílio Brasil deixa de existir e passa a ser, então, o Bolsa Família. Então, o que nós queremos alertar as famílias é que o governo ele está fazendo a avaliação, ele está cruzando os dados. Então, tem algumas famílias que estão deixando o seu benefício está sendo diminuído. Por quê? Porque elas entraram numa situação de linha de proteção, que é o que o governo entende. Tá? Essas famílias não estão numa situação de pobreza, mas elas estão ali numa situação intermediária que ele está avaliando. Essas famílias elas vão receber só 50% do seu benefício. Por um exemplo, se a família estava recebendo lá os 750, ela vai passar a receber 350. Por quê? Porque ele entende que ela não está numa situação de pobreza, mas ela está ali sendo avaliada para não cair, para não voltar à extrema pobreza. Ela vai permanecer nessa situação por 2 anos. Nesses 2 anos ela tem que procurar o CRAS, deixar o seu cadastro atualizado, ela vai deixar de receber. Mas se a situação voltar, ela se enquadrar novamente numa situação de vulnerabilidade, uma situação de pobreza, ela pode procurar o CRAS, que o governo garante a inserção dela novamente no programa Bolsa Família. O programa tem algumas condicionalidades, como a presença das crianças nas escolas, que devem ser de 70%. Crianças menores de 6 anos devem ter acompanhamento nutricional. Os pré-natais das gestantes também devem estar em dia e o cadastro único atualizado aqui no CRAS. Quem se enquadra nas exigências do programa, o passo é procurar o CRAS. Você só vai procurar o CRAS se caso o seu cadastro esteja de mais de 2 anos desatualizados, ou se você mudou de endereço, se nasceu alguém, se morreu alguém, se você conseguiu um novo emprego, aí sim você vai procurar o CRAS para fazer a atualização. Ou se você veio de um outro município, aí você procura o CRAS porque você precisa transferir o seu cadastro. O cadastro único ele funciona por agendamento, então a família vai lá, vai ter um dia e um horário que ela vai se encaixar, se adequar ao melhor horário para ela poder estar indo no CRAS, vai receber uma relação de documentos. É necessário que ela tenha atenção a esses documentos, porque na falta de um documento, o cadastro fica impedido de ser realizado. Então é necessário que ela se atenta a todas as documentações e comparecer no CRAS no dia e horário marcado. Pois é, o governo federal divulgou uma série de novos números a partir do mês de julho e a gente vai começar falando, né, sobre as famílias. É o segundo mês, como você disse, que as famílias recebem esses adicionais que estão sendo pagos para aquelas famílias que têm crianças especialmente, né? Para as famílias que têm crianças com até 6 anos de idade, elas estão recebendo o equivalente aí desde março a R$ 150 a mais no valor fixo do Bolsa Família, que é de R$ 600. No caso das famílias que têm crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos de idade, eles recebem um adicional de R$ 50. É a segunda parcela, né, como a gente falou, e dessa forma o valor do benefício, que é de R$ 600 fixo, ele pode chegar até R$ 900 com esses adicionais por filhos dentro dessa família. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, nesse mês o Bolsa Família eles devem pagar, só agora nesse mês de julho, 14 bilhões de reais. Nesse mês também passa a valer uma integração de dados que o governo federal tem feito com o programa Bolsa Família. Essa integração de dados é entre o Bolsa Família e o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É uma base de cruzamento de dados, de informações, que permite tanto eliminar famílias que não estejam dentro das regras, como adicionar também aquelas famílias que estejam precisando receber esse benefício por meio de uma busca ativa, que tem sido realizada então pelo governo federal. O número que foi repassado é que neste mês aqui, cerca de 300
300 mil famílias, para ser mais precisa, 341 mil famílias perderam esse benefício por falta de atualização nos dados cadastrais ou por não se encaixarem nessas regras. No entanto, do outro lado, mais de 300 mil famílias também foram incluídas porque entendeu-se que havia necessidade, né, de inclusão dessas famílias. Esse programa de cruzamento de dados tem mais ou menos 80 bilhões de registros, né? Que registros são esses? Emprego formal, por exemplo, se essa família de repente, se esse beneficiário conseguiu algum emprego, e aí isso já vai aparecer lá na base de dados do governo federal, então automaticamente essa família, esse beneficiário, ele deixa de fazer parte então do programa. E aí o governo federal também divulgou uma outra informação que é com relação à regra de proteção, que são para aquelas famílias que conseguiram também alguma renda nesse tempo, né? Cerca de 2,2 milhões de famílias estão dentro da regra de proteção no mês de julho. Para explicar melhor para você que está em casa entender, significa que alguém dessa família conseguiu algum emprego formal. E aí o valor do benefício, que é de R$600, ele cai um pouquinho. Então vai para R$ 378,91. E a conta que é feita pelo governo federal é que cada beneficiário, né, cada membro dessa família, ele tenha mais ou menos metade de um salário mínimo por pessoa. Então, dentro disso, ele entra na regra de proteção, passando a receber, então, metade desse valor disponível. Agora, nesse mês de julho, cerca de 1,46 milhões de famílias, né, foram incluídas, então, nessa integração de dados, por meio dessa integração de dados do Bolsa Família. E aí, para consultar outras informações com relação às datas de pagamento, mas aí quem tiver dúvida ainda, né, sobre o pagamento, sobre as datas de pagamento do Bolsa Família, é só consultar lá no aplicativo Caixa Tem, que tem todos os detalhes, viu, sobre o pagamento e sobre todas essas regras aí que eu acabei de falar.